Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui e vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sim, esse é o texto de hoje que está em Provérbios 6, versículo 6, bastante conhecido de muita gente, e vai até o versículo 11, que está aqui na sua telinha ou no seu telão para você pausar, dar uma lida, se inteirar do assunto. E aproveitar também esse momento para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que a palavra de Deus tenha livre curso, deixar o seu like, a sua inscrição importante para dar uma força para esse canal e assim mais pessoas possam vir ao conhecimento da palavra. Mas o pai começa agora a ensinar o filho sobre outro tipo de comportamento igualmente perigoso para o filho, mas que parece ser o extremo oposto do episódio passado, que é a preguiça. E como aquele assunto, a preguiça também é amplamente falada no livro de Provérbios inteiro, muito mais até do que servir de fiador. Tem no capítulo 12, capítulo 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, né? É um assunto muito falado no livro todo de Provérbios. E ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não que o filho seja preguiçoso, mas como que alertando o filho contra a preguiça. E falando a todos aqueles que são preguiçosos. Olha para os seus caminhos e seja sábio. E no próprio livro de Provérbios, lá no capítulo 30, versículo 25, Agur fala das formigas, que são das coisas mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de inteligência. Ele fala que as formigas são um povo sem força, um povo fraquinho, mas, contudo, no verão preparam a sua alimentação, o seu mantimento. É exatamente isso que o pai fala aqui no capítulo 6. Ele fala da proatividade das formigas. A formiga não vai esperar alguém falar para ela, olha, vai lá pegar folha ou vem aqui defender a colônia. Muito embora a gente saiba que exista uma organização dentro da colônia, o pai fala aqui que, não tendo ela chefe, oficial, comandante, elas têm uma organização, mas elas são proativas. Elas sabem o que tem que fazer e fazem. E não só proativas, elas são tempestivas. Ou seja, elas preparam o seu alimento no tempo certo. Elas fazem a coisa certa no tempo certo. Não querem sofrer o frio do inverno. Então é melhor trabalhar no verão e estocar a comida para o inverno eu estar tranquilo, sossegado, bem provido de alimentação. Deixa o frio lá fora. Fala mais ainda que, ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai ficar no seu sono aí? Né? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, cruzando as mãos, braços para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, né? A tua miséria como um homem armado. Isso fala da situação difícil que o preguiçoso está. Como servir de fiador é difícil de escapar da situação, como a gente viu da gazela, do passarinho, aqui também é difícil de escapar do ladrão e do homem armado. O ladrão é aquele camarada que entra na sua casa sem autorização no momento que você não sabe. O próprio Jesus falou disso. E o homem armado é aquele que coloca uma 12 na sua cara e fala, passa o dinheiro aí. Muito embora muitas pessoas resistam a assaltos e são até bem-sucedidos, essa situação deixa a pessoa vulnerável, sem chance de escapar, sem chance de reagir. É disso que o pai está falando aqui. Cuidado com a preguiça, porque ela vai te colocar numa situação difícil de você reagir. Depois que a miséria toma conta da pessoa, é difícil ela conseguir se levantar daquela situação. Essa falta de ação, essa passividade, também tem a ver com o adultério. Está dentro do contexto aqui. Muito embora a gente não perceba,
mas a preguiça também é o tipo de comportamento que também pode levar ao adultério. E como isso? A gente lembra de Davi, né, lá em 2 Samuel, capítulo 11, eu não vou achar aqui para não perder tempo, mas a gente sabe que Davi, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu. Davi ficou lá no seu castelo e dormiu até tarde. Veja só, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, ficou lá, né? Uma tarde, Davi se levantou do seu leito, ou seja, dormiu até tarde. Enquanto o pessoal estava lá guerreando, Davi estava nanando. E aí ele estava passeando, levantou, saiu passear no terraço do Palácio Real e viu uma mulher, a mulher de Urias. Pois é, tivesse Davi lá no meio da guerra, no meio do arraial, guerreando com seus inimigos, não estava ali colocando o olho na Batseba. E o resto da conversa a gente já sabe, né? Muita gente fala do pecado, né, de adultério de Davi, mas é uma série de pecados que Davi comete aqui nesse texto. E o primeiro é o quê? Essa passividade, essa preguiça. É aí que começa toda a sucessão de erros que deixa Davi numa situação difícil, né? Que Davi não conseguiu escapar até os últimos dias da sua vida. Estava lá Davi no seu leito, já não se esquentava mais de velhinho, tinha que pôr uma moça em cima dele para esquentar ele. Estava tendo problemas na família que foram gerados por causa do adultério que ele cometeu. Por causa do quê? Da preguiça, da passividade que ele estava ali no palácio. Um exemplo contrário a esse foi José do Egito, né? Na casa de Potifar, quando a mulher dele, mulher do Potifar, pegou ele e falava, vamos para a cama. O que José fez? Vazou, correu. Essa é a proatividade, essa é a ação que o cara que não é preguiçoso toma. Ele não ficou parado. E José trabalhava todo dia ali naquela casa. Ele tinha ali vários momentos, muito possivelmente, que a mulher estava ali e Potifar não estava, mas como ele estava interagindo com as suas atividades, José não tinha que colocar o olho na mulher de Potifar. E quando ela o tentou, ele correu, ele não ficou na passividade, não, esperando ver o que ia acontecer. Então, é o tipo de comportamento que também pode levar ao adultério. O próprio Provérbios, capítulo 2, fala dessa proatividade. A gente falou isso no capítulo 6 da primeira temporada, quando eu falei que a gente tem que ser pirata buscando a sabedoria. Então ele fala, se você buscar a sabedoria como a prata, né, procurar a sabedoria como tesouros escondidos, né? Se você der ouvido à sabedoria, o seu coração se inclinar a buscar o entendimento, a inteligência, ou seja, não ficar ocioso, parado, né? Nessa passividade, esperando a sabedoria cair do céu, não, vai buscar, vai estudar, vai ler a palavra, vai estudar, ler livros, para conseguir adquirir a sabedoria. Isso não vai te deixar na passividade, não vai te deixar ocioso, o que pode levar você a olhar para outras mulheres. Isso vale para o homem, para a mulher, é claro, e vale tanto para o adultério físico como espiritual, como eu sempre tenho dito. Se você fica na passividade espiritual, vai lá na igreja, só escuta o que está sendo falado, não interage com a palavra, não estuda, não lê. O que vai acontecer? Essa passividade vai levar ao adultério espiritual, porque vai passar qualquer vento de doutrina diante dos olhos dessa pessoa e ele vai pôr o zoião lá nessa doutrina falsa que a gente já viu.
é adultério espiritual contra Deus. Ele tira o olho de Deus e vai colocar o olho na outra doutrina, que na verdade o afasta de Deus. Viu como a preguiça é complicada? Além de levar à miséria financeira, como a conduta do do episódio passado, leva a esse problemão grande do adultério espiritual. Portanto, seja proativo, seja firme e constante na obra do Senhor, buscando a sabedoria, buscando a Deus, que o vosso trabalho tem um grande galardão. Agradeço sua companhia até aqui. Não deixe de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Não deixe de comentar o vídeo. Não deixe de compartilhar, muito importante, para que muitas pessoas recebam o conteúdo da palavra de Deus. É importante que a palavra de Deus seja semeada, é importante que a palavra de Deus tenha livre curso aqui na plataforma. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus salva, cura, transforma. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e a gente se vê no próximo. Deus abençoe.